Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Tirei esse minutinho agora com vocês para a gente poder fazer a análise das questões, das atividades que vocês receberam da escola. E junto a gente vai poder ver aquilo que vocês erraram, aquilo que vocês acertaram. É isso? Então, qualquer problema, qualquer situação, qualquer dúvida, entra lá no meu PV que a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos agora ver a resolução das atividades, tá? A primeira questão da atividade de estudos amazônicos, ela tem como objetivo trabalhar o processo de ocupação do território amazônico, tá? Isso aconteceu a partir do século XVII. Então, quando os portugueses vieram para a Amazônia, assim como quando eles chegaram no Brasil, a finalidade deles era descobrir pedras preciosas, ouro, diamante, e ocupar o território para que eles pudessem ter a maior quantidade de terra em suas mãos. Porque nesse período, a Europa, que era o continente de onde Portugal veio, eles tinham esse propósito de ter em seu poder grande quantidade de terras e grande quantidade de pedras preciosas. Então, o país que tivesse a maior concentração de terras e pedras preciosas em suas mãos era o país mais poderoso do continente europeu. Então, Portugal, quando chega no Brasil, quando chega na Amazônia, o objetivo dele justamente era esse. Então, aí, nessa questão, você teria que marcar a letra D, tá ok? Na primeira questão. A segunda questão, ela vai trabalhar a relação da metrópole com as colônias. Então, as metrópoles, que era composta pelos reis de Portugal, eles fizeram o processo de ocupação e eles começaram a ter uma relação com as colônias, no caso, que colônia era o Brasil. E aí, a colônia, no caso do Brasil, explorava os recursos naturais, tá? Mandava para a metrópole, no caso, eles levavam, né, os portugueses, transformavam esses recursos em bens manufaturados e esses recursos voltavam para ser vendidos na colônia. Então, era essa relação que eles tinham entre metrópoles e a colônia. Então, na segunda questão, vocês teriam que marcar a letra B, tá, crianças? A terceira questão, ela fala sobre as primeiras atividades dos povos indígenas antes da colonização. E aí não dava para errar essa, né? Então, os indígenas, antes do processo de colonização, eles não tinham muita prática da agricultura, a prática da criação de animais, mesmo porque para eles, né, sempre a natureza foi uma fonte de alimento. Então, eles tiravam da natureza aquilo que eles precisavam para sobreviver. Então, a terceira questão, você teria que marcar a letra E, que é a caça e a pesca. A maioria dos grupos indígenas que viviam na Amazônia antes da colonização, eles tinham como atividade econômica e como meio de sobrevivência a caça e a pesca, que eram as atividades econômicas exercidas por eles. Então, aí na terceira questão, vocês teriam que marcar a letra E. A quarta questão, ela fala um pouco sobre a divisão do território, né, amazônico depois do processo de colonização. A Amazônia ficou uma região muito grande, né? O Brasil, no caso, também era um país muito grande e era de difícil acesso chegar de um lugar para o outro, de fazer o governo do território do território como um todo, né? Então foi necessário dividir esse território para melhor administrar e melhor fazer o processo de governo desse território. Então, nesse momento, ficou dividido entre Estado do Pará e Estado do Maranhão. Então, a resposta que vocês teriam que marcar aí era a letra C, tá? A quinta questão, ela fala sobre a agricultura, tá? Na região amazônica e que aqui foi muito difícil fazer essa atividade agrícola. Vários fatores fizeram com que essa atividade se tornasse uma atividade difícil de se colocar em prática. Um desses fatores foi o solo da Amazônia, que não é um solo muito rico, muito fértil, tá? E também sobre a mão de obra, que era a mão de obra indígena naquele período, né, do processo de colonização. Então, os índios eles não tinham muito a prática de atividade agrícola, do trabalho forçado, eles não tinham muito essa prática. Então, essas atividades não estavam muito dentro da cultura dos povos indígenas. Então, os portugueses tiveram dificuldade em desenvolver a atividade agrícola na região por causa disso. Por causa da mão de obra, que nós tínhamos aqui a população indígena, e eles não fazia parte da cultura dele, essa atividade,
e a questão do solo também, que não era um solo muito próprio às atividades agrícolas. Então, esses dois elementos que dificultou a atividade agrícola aqui na nossa região, e vocês terão que marcar aí a letra A, tá? E a sexta questão falava sobre o principal objetivo da colônia, né? Aqui na Amazônia. A Amazônia se tornou uma colônia, igual como o Brasil, né? Se tornou uma colônia de Portugal. E aí o principal objetivo, o que é que a metrópole queria dessas colônias, né? No caso da Amazônia, do Brasil, queria justamente que eles fornecessem riqueza. Então, quanto mais riqueza fosse tirada da Amazônia para levar para Portugal, melhor seria para a metrópole portuguesa. Então, aqui vocês teriam que marcar a letra B, que era fornecer riquezas para a metrópole, tá? Então, aí a gente fez a correção da atividade que a escola repassou para vocês. Eu espero que vocês tenham acertado, porque está uma atividade bem fácil, né? Dentro de tudo aquilo que nós estudamos. Qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer situação, chame lá no meu PV que a gente discute, tá? E a gente conversa melhor. Ok, crianças? Beijinho, cuide, fique em casa, cuide da vovó, do vovô, que precisa de vocês agora.